Você se pega perguntando quão vigiado você é? Esse documentário vai trabalhar em cima de diversas opiniões e posicionamentos sobre o capitalismo de vigilância e o quão isso está presente no nosso dia a dia. Henry nos ajudou com os temas de supervisão parental e rastreamento por geolocalização. Helena Strecker nos ajudou com assuntos sobre redes sociais, algoritmos e seus impactos. E Débora Pio nos ajudou com segurança pública e identificação facial. Contaremos com detalhes como os nossos dados são administrados na área digital. Como a gente já viveu outras fases do capitalismo, como o capitalismo industrial, centrado nas fábricas, ou o capitalismo financeiro, centrado na bolsa de valores, nos mercados, hoje em dia a gente vive uma era do capitalismo de vigilância, que extrai valor e lucro a partir do monitoramento e da vigilância constantes das nossas ações online. O conceito de capitalismo de vigilância, ele foi criado por uma pesquisadora norte-americana chamada Shoshana Zuboff, e ela explica esse conceito num livro enorme, de quase 800 páginas, mas eu acho que o ponto central do argumento dela é que o capitalismo de vigilância seria uma nova etapa do capitalismo. É todo esse sistema que existe para manter a gente dentro de um formato engendrado pelo capitalismo, pelo norte global. Meio que apagar as nossas subjetividades para que a gente seja um povo cada vez mais uniformizado e menos suscetível às diversidades, a tudo que existe de diferente. Isso seja um pouco pasteurizado para que a gente seja uma massa mais uniforme que exista dentro de um sistema de capitalismo, de trabalho, que precariza uns e privilegia outros. Eu não acredito particularmente que o mundo esteja ou mais seguro ou mais inseguro que em algum momento anterior. A tecnologia e as mídias de comunicação de massa, as redes sociais, ajudaram a visibilizar muitas situações de violência, notificar muitas situações que não eram vistas antes. Acredito que as tecnologias de vigilância tenham influenciado em criar um clima talvez mais seguro para algumas pessoas, mas também contribuiu para uma certa estratificação desses ambientes, uma segregação das pessoas dentro dos ambientes da cidade, dentro desses ambientes públicos, em função de quem é considerado suspeito e quem não é. O capitalismo de vigilância dentro da segurança, a categoria segurança pública ainda é muito falha, assim, ela falha demais e ela prejudica as pessoas que já são muito prejudicadas naturalmente na sociedade. Embora a narrativa seja da segurança, das cidades, a gente só pode viver em paz se a gente for muito vigiado, eu não concordo com essa abordagem, eu acho que isso causa mais desigualdade, isso causa mais medo nas pessoas, sobretudo as que estão em situação mais vulnerável, trabalhadores, pessoas negras, entregadores, pessoas que estão trabalhando nas ruas, elas estão tendo ali suas imagens capturadas o tempo inteiro, elas podem a qualquer momento serem acusadas de algum crime e não tem como tirar essas imagens que estão lá circulando dentro desses sistemas que a gente também não sabe como funcionam, elas não têm como retirar essas imagens caso elas sejam acusadas de um crime, ainda que injustamente. Fomos entrevistar os estudantes da UFRJ, fazendo perguntas relacionadas aos temas do nosso documentário. Percebo câmeras de vigilância mais em lugares privados do que públicos e eu acho que eu até me sinto mais seguro sabendo que tem uma certa vigilância do que se não tivesse nada. O aumento das câmeras de vigilância me deixa desconfortável, sim, no dia a dia. Acho que depende do contexto. Na maioria deles não, na verdade eu me sinto mais seguro. Se tiver alguma situação que dê alguma confusão, a câmera tá ali para confirmar algo mais concreto, eu acho bem interessante. Então acho que eu me sinto confortável assim.
Em qualquer lugar urbano, eu acho necessário por uma questão de segurança, assim. Acho que vários crimes são resolvidos com câmeras de vigilância, inclusive, assim, né? A gente segue agora falando de segurança aqui em São Paulo. A gente frequentemente mostra no Boa Tarde São Paulo os flagrantes, né? De assalto a residências, a condomínios, prédios, inclusive. Isso tem levado os moradores a tentar se proteger com tecnologia. E o César Cavalcante vai mostrar pra gente agora que já existe um sistema de câmeras inteligentes, interligadas, capazes de identificar os suspeitos, as placas do carro e, com isso, ajudar na investigação. Não existe, historicamente, um padrão ou um sistema que caracterize uma pessoa suspeita. Antigamente existia a lei da vadiagem, que era pessoas que desempregadas, né, que estavam ali pelas ruas, isso foi logo no fim da escravidão. Quando essas pessoas ficavam pelas ruas, elas poderiam ser criminalizadas só porque elas estavam nas ruas porque não tinham onde morar e etc. E ao longo da história isso só vai se atualizando, né, com outros tipos de sistema. Então, as pessoas que são consideradas suspeitas hoje são as mesmas que eram suspeitas antigamente. As tecnologias digitais, elas só atualizam esse tipo de sistema. Para que você possa se sentir protegido nas ruas, criamos o Camaleão. Nosso par de câmeras inteligentes é capaz de enxergar tudo o que acontece à sua volta a partir do muro do seu prédio. Juntos eles formam a nossa área de proteção, construindo uma grande rede de inteligência urbana. A Gabriel é uma empresa privada que se espalhou também assim de modo muito rápido, principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Começou aqui e aí o modelo de negócio deles é colocar uma câmera numa localidade e aí ter muitas informações sobre aquilo e aí depois todos os prédios têm que ter para que cria esse cinturão de segurança. Com tecnologia de ponta, nossos Camaleões 2 são capazes de identificar veículos envolvidos em ocorrências, alertar as autoridades imediatamente e ajudar a prevenir crimes. O que aconteceu foi que criaram bolhas de segurança privada, né? Porque uma vez que eles têm uma ocorrência que eles percebam, né, ou um comportamento suspeito, ou algum crime que tenha acontecido diante das câmeras, eles acionam a polícia, que é um serviço público, né? A segurança pública é um tema muito forte no Rio de Janeiro, né? Tipo, é uma cidade super violenta, e que estavam criando os bolsões de segurança privada e privilegiando só algumas pessoas em detrimento de outras, e a polícia fazendo um serviço de segurança privada quando não deveria ser dessa forma, né? Tudo isso sem você perceber. Afinal, segurança é ter a tranquilidade de saber que tem alguém olhando por você. E eu acho que a principal coisa é realmente essa lógica da segurança privada, ela quebra a relação do público com o privado, né? Então, o que o espaço, como ele falou, o espaço que é público, ele começa a ser, na verdade, regulado e controlado, o fluxo de pessoas, pela ótica de quem pode circular ali a partir do prédio, enfim, das instituições que contratam a câmera, né? E agora, a mais recente decisão foi que a prefeitura falou que vai tirar 400 câmeras porque elas extrapolaram. É muito mais sobre o espaço público, né? Elas estavam muito nas calçadas e etc. Conhecemos o Media Lab, onde a Débora, a Helena e o Henry trabalham suas pesquisas. A visitação foi muito produtiva e divertida. Nos dividimos em equipes de câmera, som, entrevistadores e produção, convocando pessoas com disponibilidade para conversar com a gente. A minha mãe, às vezes ela pergunta onde eu estou, às vezes quando eu estou saindo para um lugar distante ou muito tarde, é sempre importante compartilhar a localização para uma pessoa de confiança. As relações de confiança que já existem, as relações de transparência entre pais e filhos, entre diálogos que já acontecem, elas só são intensificadas pelo uso dessas tecnologias, porque isso acaba variando de relação para relação. Óbvio que uma relação mais conflituosa vai acabar sendo acentuada pelo uso dessas tecnologias, e uma relação em que esse uso é explicitado, é discutido, é conversado, pode até ser um meio em que a criança e o adolescente não se sinta vigiado, mas que se sinta justamente mais protegido em situações que às vezes, por algum motivo,
uma bateria de celular acabe e você tem acesso à última localização. Então o pai pode ficar mais tranquilo, pode ligar, foi na casa de um amigo, liga para esse amigo. Minha família tem a minha localização 24 horas e eu também tenho da minha família. Então a gente está sempre integrado para saber onde cada um está. Existe um enfoque muito grande em, por exemplo, em às vezes algumas atitudes dos pais que para as crianças, para os adolescentes podem soar paranoicas, como por exemplo ligar muito tempo, mandar por muitas vezes seguidas, mandar muitas mensagens no sentido que pode você se fazer se sentir muito vigiado, muito acuado. E isso, às vezes, não é tão necessário quando você tem uma forma de tecnologia mais direta de compartilhamento. Considero que em várias situações, no meu cotidiano, pelo menos, eu utilizo, sabe? Na praia, quando eu quero encontrar algum amigo meu. No estádio eu uso bastante. Depende para onde eu tô indo. Se for um lugar perigoso, sim. Normalmente, o resto, tirando isso, eu não compartilho, não. No máximo, quando eu tô no Uber, que eu acho que tem uma questão de segurança, eu enquanto mulher, e aí eu compartilho com algum amigo, alguma coisa assim. Eu acho que as mulheres são mais perseguidas do que os homens no geral. Introducing Life 360 SOS. Activate the SOS feature from the main screen of the app. To send a silent alert, simply tap the big button. Your location will be sent to your circle members, emergency contacts, and a 24/7 emergency dispatcher. And if you're in a situation where you feel uneasy and might need help, hold your finger on the button until you're safe. The SOS message will only be sent when you let go. Acho que a mulher é mais monitorada porque a gente ainda vive bastante a questão do machismo na nossa sociedade, né? Eu entendo que parte disso é preocupação pela construção social que a gente tem de ver mulheres como objetos. Então, geralmente, mulheres na rua são vistas como objetos por outros homens. Tem dois lados. Eu acho que realmente a mulher ela tá mais suscetível ao perigo assim da rua. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser uma desculpa para monitorar ainda mais e acabar impedindo a mulher de fazer outras coisas assim com a vida dela do que o homem geralmente faz. Eu acho que é muito complicado você apontar para uma tecnologia e dizer que ela é mais indicada para meninos ou para meninas. Primeiro porque, de fato, existem determinadas violências que meninas estão vulneráveis apenas pelo fato de serem meninas. Mas, por outro lado, você criar esse tipo de diferenciação, principalmente dentro de lares em que você tem meninos e meninas crescendo juntos e até dentro de salas de aula, você criar esse tipo de diferenciação acaba muitas vezes criando um sentimento de alienação muito forte nos dois, tanto nas meninas por se sentirem muito superprotegidas, se sentirem muito acuadas por uma pressão, por uma vigilância, e os meninos se sentirem negligenciados e sem atenção. Mas também tem a questão de mostrar onde a gente está quando a gente, sei lá, posta um story, posta alguma foto, alguma coisa. Eu, recentemente, até que tenho feito isso. Às vezes eu tô por aqui por perto, aqui tem uma paisagem bonita, eu tiro foto e coloco localização. O máximo que eu faço, às vezes, é, tô num lugar muito bacana e aí eu compartilho, no Instagram, assim, centro da cidade, tal lugar. E, geralmente eu espero quando eu chego em casa, por questão de segurança também. Às vezes alguém louco pode ver e ir atrás de mim. Só pelo fato de ser mulher, você já corre um risco. Então, a exposição, a violência nas redes sociais, a violência cibernética, é um lugar que atinge as mulheres com frequência. Quando a vigilância entra nas nossas casas, quando invade a nossa privacidade, eu começo a ficar um pouco incomodado, assim. Nas redes sociais, o capitalismo de vigilância acaba criando um ciclo infinito que se retroalimenta. Porque quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, mais dados a gente está gerando para ser coletado sobre nós, onde a gente mesmo posta coisas sobre quais são os nossos interesses, o que a gente está fazendo, o que a gente pensa. Então, o capitalismo de vigilância funciona a partir desse monitoramento constante das nossas ações, a partir dos quais eles conseguem construir um perfil digital sobre quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente faz no dia a dia, quais são os nossos hábitos, quais são as nossas afinidades. E com esses dados, as plataformas conseguem segmentar de forma mais precisa os conteúdos, entregando para a gente conteúdos que sejam mais interessantes, tenham mais a ver com o que a gente gosta.
Com isso, a gente acaba ficando mais tempo nas redes sociais, gerando mais dados. Então é um ciclo que se retroalimenta, né? Considero sim que as redes sociais são uma forma de vigilância. Eu não sei muito a fundo sobre o tema, mas falam, né, de coleta de dados. O modelo de negócio dessas empresas é baseado no engajamento. Então é interessante para essas redes sociais e para as plataformas que a gente se mantenha o máximo de tempo conectado e engajado ali possível. Isso gera duas consequências, né? Primeiro, a questão do vício, né? A gente sabe hoje em dia que o Brasil é o terceiro país com mais uso de tela e de internet no mundo. Isso tem gerado ansiedade, tem gerado problemas de sono. Mas também eu acho que esse modelo de negócio baseado no engajamento gera outro problema para a saúde e para a vida pública no geral, que é a disseminação de conteúdos de baixa qualidade. Então, muitas vezes a gente vê que essa lógica baseada no engajamento faz com que a gente acabe consumindo conteúdos mais sensacionalistas, conteúdos mais apelativos, conteúdos rasos, enfim, às vezes até notícias falsas, conteúdos que não são verdadeiros, porque isso gera engajamento. Principalmente das empresas privadas, utilizam das nossas informações nas redes sociais para modo de captura de informações, modo de manipulação de informações, criação de bolhas. O problema das bolhas de filtro é que a gente acaba ficando isolado nesses ambientes onde a gente só convive com pessoas que têm a mesma opinião que a gente, que pensam as mesmas coisas que a gente, e a gente acaba se tornando mais intolerante a pessoas que pensam diferente ou, enfim, a outros grupos, outras perspectivas, outras visões de mundo. Eu acho que é fundamental a gente debater hoje em dia a relação entre internet, redes sociais e eleições. Politicians are spending more and more money on social media, but is it worth it? Last year, research firm Borrell Associates estimated political campaigns spent more than $1.4 billion on digital advertising in 2016. That includes ads for video, mobile, email, social media, and online searches. A gente viu ao longo da última década como foi fundamental o papel da internet para o debate público, para as mobilizações eleitorais. E eu acho que, por um lado, o que a gente vê nas principais campanhas políticas é que a internet ela possibilitou uma outra maneira dos candidatos dialogarem com a sua base, ou enfim, com o seu público-alvo. Então, antigamente, o que a gente tinha era, por exemplo, a publicidade na TV, nos jornais. Os candidatos, eles tentavam mandar uma mensagem para o público que fosse o mais abrangente possível para fazer sentido para a maior parte de pessoas. Mas hoje em dia, com a segmentação personalizada que a gente consegue fazer nas redes, os candidatos eles conseguem mandar a mensagem certa para a pessoa certa. A gente acaba só vendo conteúdos políticos de pessoas com as quais a gente concorda. E fazer política, no fundo, é debater, é encontrar pontos comuns entre pessoas que pensam diferente da gente. Porque a gente vê uma polarização muito grande, pessoas que nas redes sociais só consomem conteúdos de políticos com os quais elas concordam, e aí quando a gente vê um político com a qual a gente não concorda falando alguma coisa, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue encontrar pontos comuns. Então eu acho que, de fato, as regulações das redes também precisam atuar nesse sentido, de estimular o debate público, estimular o contato com o diferente. Mas também é importante que essa regulação não caia numa censura. Também é importante valorizar a liberdade de expressão, também é importante, enfim, entender que essa regulação ela tem que ser abrangente o suficiente para ela fazer sentido, independente de qual for a pessoa que estiver na presidência naquele ano, né? Porque, por exemplo, se um extremista for eleito à presidência, ele não pode usar essa regulação para censurar, para, enfim, ferir a liberdade de expressão nas redes. Por mais que a realidade possa ser cruel, cremos que não há mais praticamente nenhuma informação nossa que esteja apenas conosco. A partir do que aprendemos sobre o capitalismo de vigilância, entendemos que temos que prezar por nossa segurança, tomando cuidado com termos e condições. Nossos dados expostos na internet, o monitoramento de câmeras e interesses de grupos de empresas sobre nós, seja presencialmente ou nas redes sociais. Eu autorizo o uso da minha imagem. Eu autorizo também o uso da minha imagem. Eu autorizo o uso da minha imagem. Eu autorizo o uso de imagem. Eu autorizo o uso da minha imagem de acordo com o que eu assinei. Autorizo o uso da imagem, isso. Eu autorizo o uso da imagem. Eu autorizo o uso da minha imagem. Beijo, Wanderlei.